Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estarmos reunidos nessa manhã, uma manhã maravilhosa que o Senhor Jesus nos preparou, nos abençoou, e eu não tenho dúvidas que a nossa reunião de hoje, a nossa escola, será uma bênção, tanto para mim, aqui desse lado, como professor, mas também a você, irmão e irmã, que se desprendeu um pouquinho e está aqui estudando, aprendendo a palavra de Deus. Antes de nós vermos o assunto de hoje, dessa nossa segunda lição, eu quero convidá-lo, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor nos abençoe, derrame misericórdia sobre nós, para que a gente consiga, né, irmãos, absorver todo o assunto de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos para estudar a Tua palavra, para juntos, Senhor, aprendermos as Sagradas Escrituras. Nesse momento, Senhor, rogamos, tenha misericórdia de nós. Derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria. Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra e o melhor, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que vai falar sobre o Deus Pai. Lembrando que nesse trimestre, os irmãos podem ver aí na capa de suas lições, nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, né? Falando sobre o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Então, com certeza, cada lição é um aprendizado muito profundo. Este assunto da Trindade, irmãos, é um assunto que, na minha perspectiva, é um dos mais complexos dentro da teologia pentecostal, mas ao longo desses 3 meses, né, um trimestre todo, eu tenho certeza que muitas das nossas dúvidas serão sanadas. O escritor e comentarista dessas lições é o pastor Douglas Batista, e nós vamos então aprofundar os assuntos, mergulhar nestes assuntos, e Deus com certeza nos abençoará. Hoje, irmãos, o nosso textuário está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11 e o versículo 27, que nos diz assim: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A nossa verdade prática nos diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Nesse momento, meus irmãos, eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus 11. Nós vamos ler dos versículos 25 ao versículo 27, e depois João, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Acompanhe comigo, você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode também, na sua lição, fazer essa leitura, porque os editores da CPAD já disponibilizam aqui todos os versículos, né, já escritos e disponibilizados para nós, nos facilita bastante. Então, se você não estiver com a sua Bíblia próxima, abra sua lição comigo e vamos fazer essa leitura bíblica que será a base para o nosso estudo dessa manhã. A palavra de Deus sempre será, irmãos, o nosso alicerce para qualquer ensino, aprendizado dentro do nosso ambiente cristão. Mateus 11 e 25 nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 14:6 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim,
também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E me dizes, e como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Irmãos, que lição maravilhosa, né? Essa leitura, ela revela o assunto que nós vamos tratar hoje. É muito intuitivo, o assunto é bastante objetivo. Como diz a nossa verdade prática, né? Vamos reler. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória de Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Meus irmãos, de maneira introdutória, entrando então no assunto da lição, você pode, com ela em mãos, acompanhar comigo a introdução e os tópicos, né? Nós temos 3 tópicos principais. No primeiro, a gente reconhece biblicamente a identidade de Deus Pai. Depois, no segundo tópico, nós vamos entender que o Pai se revela plenamente no Filho, em Cristo Jesus. E no terceiro, nós vamos identificar os atributos e os nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Então, de maneira introdutória, nós perceberemos, meus irmãos, que a doutrina da Trindade é um mistério revelado, central da fé cristã. Quando nós falamos da Trindade, é muito importante que os irmãos gravem, como nós vimos na lição anterior, que os irmãos gravem o conceito de maneira muito objetiva. A Trindade é um só Deus em 3 pessoas que são coeternas, ou seja, gozam da mesma eternidade, são consubstanciais e, ao mesmo tempo, distintas. Há distinção. Essas 3 pessoas, né, eternas, consubstanciais e distintas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, nós estudaremos ao longo do nosso trimestre as 3, mas hoje em especial nós estudaremos a identidade, a revelação e a pessoa do Deus Pai. Nós usaremos algumas lições para falar de Deus Pai, algumas lições para falar de Jesus, o Cristo, o Filho, e depois do Espírito Santo, encerrando a Trindade. Há até, irmãos, um livro muito legal, muito profundo, que é O Deus Esquecido, que age justamente nessa deficiência de algumas pessoas classificarem o Espírito Santo como um Deus menor, né? Normalmente, porque nós falamos ele por último, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Normalmente usamos ele após a figura de Deus Pai e Jesus Cristo, mas ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, não menor, não maior, mas coeterno, consubstancial e de maneira muito clara também distinto das outras 2 pessoas da Trindade. Então nós temos um Deus que é único, que é verdadeiro, que é real e manifesta-se, né, revela-se em 3 pessoas e um deles é o Espírito Santo, não menor, não menos importante, muito menos esquecido, mas seguindo a sequência lógica da Bíblia, que descreve o Espírito Santo e escreve ele na sequência por último. Alguém teria que ser o último quando nós falamos as pessoas da Trindade, né? E não por grau de importância, logicamente. Eu sei que os irmãos já sabem, mas é sempre importante nós lembrarmos. Nós estudaremos, irmãos, como o Deus Pai é aquele de quem procedem o Filho e o Espírito Santo, mostrando como ele é a fonte eterna de divindade. Ele é o Deus Criador, o Deus Redentor e também o Revelador. E também veremos, né, como por meio da fé nós somos convidados a conhecer de maneira mais profunda e também
a nos relacionar com o nosso Pai Celestial. Você, irmão, tem alguma dúvida com relação à Trindade? Tem algum ponto da Trindade que gera dúvida no seu coração? A relação de existência, irmãos, entre a Trindade é sempre um assunto que fomenta qualquer ambiente de ensino, qualquer ambiente teológico. É uma ideia muito profunda para a nossa mente humana, pequena e fraca, compreender. Um Deus que é único, porque nós somos monoteístas, adoramos, servimos a um único Deus, e não somente um único Deus, mas ao único e suficiente e existente Deus, o Deus verdadeiro. Mas este Deus também apresenta-se em três pessoas, que são distintas, porque cada uma das pessoas da Trindade tem sua característica, sua distinção, mas são coeternas e consubstanciais. São um só. Então, essa construção da Trindade é uma coisa que a nossa mente humana tem dificuldade de compreender. Eu sei, irmãos, a minha também. Mas uma coisa é importante nós salientarmos, e ao longo desse trimestre falaremos muito isso. A teologia da Trindade, a doutrina da Trindade é bíblica, é nítida. Nós veremos, como vimos na lição anterior, e veremos ao longo desse trimestre todo, muitas passagens bíblicas que nos mostram essa distinção entre as pessoas da Trindade, mas que também mostram sua união, sua coexistência, sua consubstanciação. Então, louvamos a Deus, irmãos, por esse assunto, nesse trimestre ser tão importante. Se você tem alguma dúvida, irmãos, tenha a certeza que por meio da fé, nós somos convidados a compreender a figura de Deus nas três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Cristo, Jesus e Espírito Santo, Deus. Então nós vamos nos relacionar com cada uma dessas pessoas da Trindade, mas servindo e crendo num único e verdadeiro Deus, né? Afinal, se crêssemos em três deuses, nós teríamos o perigo do politeísmo, mais de um Deus. E se também crermos que eles são um só e não há três pessoas, esse unicismo, essa união da Trindade também é uma doutrina herética e é um perigo constante. Então nós estamos no equilíbrio bíblico de dois extremos de politeísmo, os três estão separados e são realmente três deuses, ou o extremo de que não há divisão e distinção e que são um único só, também quebrando uma série de passagens bíblicas que corroboram e baseiam essa visão da Trindade. Meus irmãos, entramos então no nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a identidade de Deus Pai. Nesse momento, irmãos, nós vamos e precisamos reconhecer a identidade de Deus. O nosso primeiro subtópico, eu acredito que os irmãos estão com a lição em mãos, fala sobre o Pai sendo o único Deus verdadeiro. O Pentateuco, lá em Deuteronômio 6 e 4, nos declara o que diz o versículo: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diante disso, irmãos, Deus no Antigo Testamento é um Deus só, que vai se revelar pelos seus nomes, pelos seus atributos, vai revelar pelos seus atos, e ele se revela na humanidade ao longo da sua existência, desde sua criação, o Éden. Nós temos Deus manifestando sua presença, revelando-se à humanidade em graus e em formas, em atos diferentes, registrados todos no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento nós temos uma outra revelação de Deus à humanidade, agora num grau muito mais profundo e de maneira perfeita. Nós percebemos, meus irmãos, que a intuição de Deus é revelar-se à humanidade. No Antigo Testamento havia uma revelação parcial, digamos assim, que Deus revela-se e relaciona-se com a humanidade de uma maneira, de um determinado grau, mas ainda incapaz de mostrar a plenitude da pessoa de Deus. Todas essas revelações
Toda a forma de Deus de relacionar-se com a humanidade no Antigo Testamento é profunda, é verdadeira, mas ainda assim não era possível uma revelação plena para nós termos este tato, né, de quem Deus é realmente numa revelação perfeita. Mas há um fato entre o Antigo e o Novo Testamento. O que marca esta divisão e o que no primeiro século mostra como um acontecimento central da humanidade, nasce Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós tínhamos revelações diferentes, em graus diferentes, atos diferentes, porque Deus revelava-se através de seus nomes, de seus atributos, de atos, né, de práticas que Deus tinha na humanidade. Mas agora vem Cristo Jesus, o Filho de Deus, e Deus também. E Cristo então torna-se a revelação perfeita de Deus para a humanidade. Cristo é a forma mais eficaz, a forma mais clara e profunda e objetiva de Deus revelar-se para a humanidade. Então nós temos aqui, irmãos, no Novo Testamento, apresentando o Pai como o Deus por excelência. Só no Novo Testamento nós temos esse termo Deus Pai mencionado pelo menos 6 vezes de maneira explícita. Também a Bíblia refere-se a Deus como Pai, muitíssimas vezes, destacando o seu papel de criador, de sustentador do universo. O próprio Jesus, em suas falas, em suas orações, no seu sermão, trata a Deus como Pai, né? O Deus Pai, e vai ensinar aos discípulos a orarem ao Pai, a Deus. Então, Deus sendo Pai, mostrando uma paternidade divina muito profunda, que inclusive a paternidade divina será assunto de nossas próximas lições. A terceira ou quarta lição, se eu não me engano, uma ou duas à frente, falará sobre a paternidade divina, Deus agindo como Pai. Então, nós temos aqui, irmãos, reforçada a ideia da necessidade de um relacionamento com Deus. O segundo subtópico, o Pai é a fonte da divindade. Na nossa declaração de fé, nós professamos que Deus é o supremo ser eterno e que nunca teve um começo, um princípio e nunca vai ter fim, porque ele existe por si mesmo. João, no capítulo 5, e o versículo 56, se você está com a sua Bíblia, abra aí comigo, né? João, no capítulo 5 e o versículo 26, olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. João 5 e 26 nos diz assim: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o Pai tem vida em si mesmo, ele é sua própria fonte eterna, inesgotável. Ele é um Deus imutável, que nunca mudou desde a eternidade passada. Lembrando que a eternidade, ela é desde sempre, não teve um ponto de partida. Então Deus sempre foi, é e sempre será para toda a eternidade, para todos sempre. Nós temos Deus aparecendo ali em Isaías 45, em Atos 17, como o Criador do céu e da terra e de tudo que neles existe. Nós vemos João descrevendo Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 20, o versículo 31. Também vemos Jó 33 e 4, falando que ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Olha só, irmãos, ele é a origem e a fonte eterna da divindade de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito nasce. Muito interessante isso, irmãos, como Deus, na sua palavra, revela-se à humanidade e mostra-se como o detentor, o responsável por toda a divindade, porque ele é e subsiste em si mesmo. Então, tudo que é divino vem de Deus, porque ele é o detentor de todo este poder. E aqui no subtópico 3, nós temos o Pai agindo por meio do Filho e do Espírito. Então, esta figura paternal de Deus mostra também o papel da Trindade, porque dessa forma
o pai, que tem essa figura paternal, né? O pai, ele opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Logicamente, irmão, quando nós falamos que ele opera através de, parece uma visão de inferioridade, que não está correto. Mas como os três operam inseparavelmente, como são coexistentes, cossubstanciais, nós temos aqui uma distinção pessoal, mas uma integração na atuação. Deus agindo através de Cristo Jesus na humanidade, através do Espírito Santo, e assim por diante. O Pai proclamou as palavras criativas que criaram todas as coisas lá no Gênesis. Nós temos o Filho as executando, como está em João 1 e 3, e depois o Pai planeja a redenção e o Filho realiza. Quando o Filho retorna ao céu, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o consolador da humanidade. Repare, irmãos, como nós temos, ao grau da necessidade da humanidade, o uso e a responsabilidade de cada pessoa da Trindade. Deus Pai como Criador, como a cerne de toda a divindade. Atuou na criação do universo, atuou na coordenação desse mundo. Mas chegou um momento que a presença e a revelação de Deus à humanidade dá-se através de Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador, aquele que veio, que morreu. E depois, quando Cristo ascende ao céu, nós temos o Espírito Santo sendo enviado pelo Pai e pelo Filho para agir e ser o nosso consolador e o nosso ensinador. Então, meus irmãos, conforme diz o credo de Anastácio do V século, nenhuma das três pessoas é antes ou depois de outra, nenhuma é maior ou menor que outra, mas as três pessoas são coeternas e co-iguais. A palavra co vem de cooperativo, de cooperação, de existente em conjunto, né? Então, são coiguais, coeternos, coexistentes, consubstanciais as três pessoas da Trindade. Agora, meus irmãos, nós entramos no nosso segundo tópico, que vai falar sobre o Pai revelado em Cristo. Nesse momento, irmãos, a intenção da nossa lição, nesse segundo tópico, é fazer-nos entender que o Pai vai se revelar de maneira plena em Cristo. Os três subtópicos, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual, né? Nós vemos o Pai se fazendo conhecido pelo Filho, e quem vê o Filho vê o Pai. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, que lemos, que está lá registrada em Mateus 11 e João 14, as palavras ali contidas, palavras de Jesus, são palavras que revelam de maneira muito objetiva essa consciência e, ao mesmo tempo, essa coexistência. Por quê? Nós vemos Jesus dizendo, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê as minhas obras, vê obras de meu Pai. Quem olha para mim, vê que eu estou no Pai e o Pai em mim. Então ele diz assim, irmãos, mostrando que a forma mais eficiente de Deus revelar-se à humanidade era através de Cristo Jesus. Por que, irmãos, revelar-se? Quando a gente fala da intenção de Deus em revelar-se para a humanidade, parece que Deus quer que a gente conheça, saiba que Ele existe, né? Deus quer dizer quanto que Ele mede, as coisas que Ele mais gosta de fazer. Não é um grau de revelação informativa apenas. Mas nós temos Deus revelando sua natureza. Quem Deus é na realidade, de maneira muito profunda, transmitida a toda a humanidade. Então, quando Deus revelava-se no Antigo Testamento, Deus revelava-se de muitas formas, muitas foram as formas. Deus apresentou-se à humanidade em graus, em formas. Ele manifestava-se através de seus nomes, através dos seus atos. Nós temos Deus aparecendo, às vezes até quase que fisicamente, a algumas pessoas do Antigo Testamento, manifestando-se através de eventos, de seres celestiais. Mas, irmãos, todas essas revelações,
Eram revelações parciais, não demonstravam todo o poder e, ao mesmo passo do poder, todo o amor que Deus sentia pela humanidade. Todas essas coisas, Deus levanta, né, irmãos, profetas, reis, levanta homens, mulheres de Deus, age na humanidade, revela-se de maneira muito profunda em vários graus, em vários atos. Mas chega um momento, irmão, que o pecado na humanidade, a forma como o homem conhecia Deus precisava ser definitiva, a fim, irmão, de dar uma possibilidade equilibrada a todos os seres humanos. Nesse momento, irmão, na plenitude dos tempos, como diz a palavra de Deus, nasce Cristo. E Deus, o Pai, revela-se à humanidade em Cristo Jesus. Então, a forma como a humanidade pode, de maneira mais clara, sentir o amor de Deus, ao mesmo tempo ver a sua majestade, o seu grande poder, seus atributos, seus atos. Quando nós queremos essa compreensão, vem Cristo. Porque Cristo é a manifestação perfeita, é a revelação perfeita de Deus Pai para a humanidade, é em Cristo Jesus. Então nós temos o Pai se revelando aos humildes, porque Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual, que está contida lá em Mateus 11:25, né? Faz parte da nossa leitura bíblica, que diz assim, ó, ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Irmãos, olha que graça, que bênção é servirmos a este Deus tão maravilhoso. Com certeza, irmãos, nós percebemos que, e eu faço essa reflexão com certa constância em minha vida, olhando para mim, meus irmãos, saber que Cristo veio a este mundo e morreu pelos meus pecados, e que Deus queria revelar-se a mim, e Ele não poupou métodos para isso, pelo contrário, Ele não permitiu que os sábios, os inteligentes, talvez os cientistas do mundo conseguissem achar todo esse conhecimento, mas ele oculta dos sábios e dos instruídos e vai revelar aos pequeninos, aos sedentos, aos fracos. E estes somos nós, recebemos a revelação de Deus. Logicamente, irmão, isso não quer dizer que Deus não salve cientistas, homens instruídos, mas Deus não se revela a eles através do conhecimento que eles adquirem apenas, ou simplesmente, meus irmãos, através da instrução, desta sabedoria humana, porque nossa mente é muito pequena para compreender isso definitivamente. Mas então, em Cristo Jesus, nós temos revelado a divindade de Deus, a figura de Deus Pai sendo revelada, e aí podemos então agradecer a Deus que somos pequeninos, né? E Ele oculta dos sábios instruídos para revelar aos pequeninos. A palavra sofós são aqueles que têm inteligência ou educação acima da média. Os outros instruídos aqui são sínetos, que são as pessoas que vêm com cultura e instrução. E não são a esses que Deus se revela, irmãos, são aos pequeninos. Nós somos privilegiados, nós padeceríamos sem esta revelação, sem a salvação por meio de Cristo. Então o Pai dá a conhecer aos pequeninos, que aqui pequeninos vem do grego da palavra népios, que é aqueles que possuem a humildade de uma criança, a inocência de uma criança. Então é estes que recebem o amor de Deus revelando-se para eles de maneira muito clara, aos pequeninos. O Pai se faz conhecer pelo Filho, e quem vê o Filho, vê o Pai. Meus irmãos, todos nós que temos filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Meu filho de 4 anos, o Heitor, e a Sofia de 2 aninhos. Toda vez que eles começam a mudar seus hábitos por conta do crescimento, né, a infância, há muitas etapas, né, que eles pulam de desenvolvimento. E eu acho muito interessante, eu e a minha esposa vemos sempre isso
com olhos de muito amor e alegria. Ambos os dois, eles manifestam em suas ações características que são minhas ou da minha esposa. O Heitor tem mais a ver com a minha esposa e minha filha Sofia parece-se mais comigo. Mas isso na aparência. Mas no jeito, um é mais parecido, o outro é menos. Um parece mais com o pai, outro mais com a mãe. Então, e da mesma forma, eu sou assim com o meu pai, mais parecido fisicamente, um pensamento similar, características do meu dia a dia, dos meus trejeitos, das minhas ações são reflexo, da mesma forma que meu pai assim faz. E isso é tão interessante, irmãos, porque dentro da revelação de Deus para a humanidade, esta relação de pai e filho acontece. E nós vemos ali o próprio Jesus falando: olha, vocês querem conhecer a Deus melhor? Olhem para mim. Porque quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós olhamos em Cristo, suas ações, seu poder, seu sacrifício, automaticamente nossa mente remete a Deus Pai. Eles são uma trindade, mas são um, mas ao mesmo tempo sua distinção, né, sua pessoalidade, permite que eles tenham essas características distintas. Então, quem olha para as características que são distintas de Cristo, vê Deus Pai. Então, isso é muito maravilhoso, irmãos. O Pai é plenamente, não parcialmente, totalmente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos, por fim, meus irmãos, ao nosso terceiro e último tópico, que vai falar sobre a pessoa de Deus Pai. Por que nós olhamos para a Trindade e a chamamos de três pessoas? Por que o termo pessoa, né? Para que alguém seja uma pessoa, ela deve ter características exigidas de uma pessoa. Vai dar pessoalidade àquele indivíduo. Por que eu não posso chamar esta garrafa de pessoa? Porque para ser uma pessoa, eu tenho que ter algumas características que esta garrafa não tem todas. Talvez se eu fosse usar como regra, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo, tem que ser palpável. A garrafa é. Mas outras circunstâncias imateriais, a garrafa não supre, não pode ser chamada de pessoa. Da mesma forma, animais, da mesma forma, a vegetação, plantas, tudo que além do ser humano foi construído por Deus, não pode receber esse título de pessoa e nem ser tratado da forma que assim se trata. Logicamente, meus irmãos, que nós percebemos que na Trindade, as três pessoas da Trindade expressam pessoalidade porque possuem as características para isso. Então, a pessoa de Deus Pai, cada uma das pessoas da Trindade, além das características de pessoalidade, nós temos também características que são incomunicáveis e comunicáveis. Incomunicáveis são aqueles atributos de Deus que não se comunicam com mais ninguém. Atributos exclusivas da divindade, exclusivas de Deus, que nenhum outro ser ou ser humano pode ter. Mas ao mesmo passo que há atributos incomunicáveis, há atributos comunicáveis, que são qualidades divinas compartilhadas. Então, atributos incomunicáveis de Deus Pai, essas qualidades exclusivas, né, da divindade, que vão pertencer à Trindade, ao Deus único e verdadeiro. Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo. E não podem ser compartilhadas com o ser humano. Esses principais atributos são a autoexistência, Deus existir em si mesmo, ele não foi criado, isso é incomunicável porque nenhum ser humano consegue. A eternidade é diferente do homem que é imortal. A imortalidade é um indivíduo que tem uma data de nascimento, mas que não morre. Nós teremos uma vida imortal.
Porque mesmo que de maneira terrena morramos, mas ressuscitaremos com o Senhor. E somado aquele período na terra, viveremos para todo o restante da eternidade. Mas nós não somos eternos. Já a Trindade, Deus verdadeiro, é um Deus eterno. Porque não tem começo, não tem fim e não se limita pelo tempo. Outro atributo incomunicável de Deus, a imutabilidade. Deus não muda. Não muda suas opiniões, não muda sua palavra, não altera seu caráter. Deus é imutável. Onipotência. Deus é onipotente, né? Tem todo o poder. Deus é também onisciente, que conhece perfeitamente e tem a ciência de todas as coisas. Então, ele tem perfeitamente a ciência do passado, do presente, do futuro, além da onipresença, né? Que é a possibilidade de estar ao mesmo tempo presente em todos os lugares. Todos esses atributos que vimos, relembrando, né? Autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, todos esses são atributos incomunicáveis que só tem Deus. Já aqui no subtópico 2, nós temos os atributos comunicáveis do Pai, que são algumas qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas. Então, nós temos qualidades ou atributos que são comunicáveis com a humanidade. Dentre elas, santidade, o amor, a fidelidade, nós temos a bondade, todos esses atributos que são de Deus, que Deus possui esses atributos. Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é amoroso, é fiel, é bondoso, mas também Deus, possuindo essas características, comunica elas aos homens. E nós podemos ter homens da mesma forma santos, da mesma forma amorosos, bondosos. Nós temos todas essas características comunicáveis com o ser humano, com a humanidade, conosco, né? E por fim, os nomes que revelam o Pai. Irmãos, na nossa cultura ocidental, nós temos o pouquíssimo costume de dar nomes aos filhos com significado, né? Normalmente, nós damos nome pela fonética, pelo som, pela textura, pela estética do nome, né? Alguns nomes mais famosos, mais curtos, etc. Mas a cultura oriental, onde estava Jesus, né, no Oriente Médio, todos da cultura oriental veem o nome um pouco diferente da nossa perspectiva ocidental. Então nós temos ali pessoas e países no Oriente que dão o nome a seus filhos similar à experiência que tiveram com eles no momento do parto, ou durante a gravidez, ou ali depois do início da infância, e dá nomes exclusivos a seus filhos que representam, né, alguma coisa. Então nós temos os nomes que Deus usa para falar de si, e cada nome empregado tem uma representatividade muito grande, uma profundidade, e são usados para revelar o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam sua natureza, suas obras e suas virtudes. Então nós temos aqui, por exemplo, El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso, El Adonai, que quer dizer o Adonai é do hebraico, que do grego é Kyrios, que quer manifestar o Deus de autoridade, a autoridade de Deus. Nós temos o tetragrama Yahvé, que é eu sou o que sou, e outros nomes que são usados e que identificam a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, revelando então através de seus nomes. Também era uma forma, principalmente no Antigo Testamento, de Deus revelar-se à humanidade através de seus nomes. Porque se ele, imagina, se Deus viesse, irmãos, para revelar-se a nós, ele usaria nomes em português, com significado, logicamente. Agora, quando ele revelava-se Elohim, Adonai, El Shaddai, El Adonai,
todas essas palavras no idioma daquele povo representavam uma característica, um atributo de Deus. Então nós temos nomes ali muito representativos e que revelam profundamente o Deus Pai. A conclusão, a sinopse o resumo desse terceiro tópico, nos diz que os atributos e nomes de Deus Pai expressam sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem Ele é e como se relaciona com a sua criação. Deus seja louvado, meus irmãos, por essa lição tão maravilhosa. Como é bom, irmãos, nós nos reunirmos para estudar a palavra de Deus. A nossa oração é que esta palavra encontre um solo fértil no seu coração, que você tenha um dia abençoado pelo Senhor e que nós extraiamos desta lição o melhor que pudermos, lembrando Deus Pai, a fonte da divindade, mas também uma pessoa distinta e que preocupa-se em revelar-se para a humanidade. Glórias a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Com certeza nós terminamos essa lição com o nosso coração agradecido, sabendo que Deus nos ensinou este assunto tão maravilhoso e nós louvamos ao Senhor por isso. Meus amados irmãos, nós estamos caminhando para o término da nossa lição, mas antes, 2 recadinhos muito importantes. O primeiro é um convite especial a todos os irmãos e irmãs que porventura nos acompanham e que nunca nos visitaram pessoalmente. Nós temos aqui em nosso templo sede cultos toda terça-feira, toda quinta-feira, também aos domingos. E nas nossas congregações, nas igrejas espalhadas pelos bairros da nossa cidade e pelas cidades circunvizinhas, os irmãos podem também ali estar presentes, cultuando ao Senhor na quarta-feira, na sexta-feira, aos sábados, aos domingos. Nós temos um culto que com certeza servirá para você ouvir a voz de Deus e será um prazer recebê-lo, dar-lhe um abraço. Você vai sair do culto com certeza muito melhor do que você chegou. Também nós temos a nossa escola bíblica dominical, presencial, em todas as nossas igrejas, como o nome diz, né? Escola dominical. Nós temos escola todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas. Só em Matão são 13 igrejas, mas mais 10 espalhadas pelas cidades vizinhas, e com certeza você poderá então participar de uma escola bíblica dominical com nossos pastores, professores, com toda a igreja. A escola bíblica dominical oferece aulas bíblicas para todas as faixas etárias, desde o berçário até a terceira idade. Então, se você puder, traga seu filho, seu neto, seu sobrinho, seus pais, e com certeza você será abençoado por um estudo bíblico muito maravilhoso. Finalizando os recados, nós também, que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos ofertar, né? Os irmãos estão vendo passar aí os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, né? Uma grande facilidade, e os irmãos podem ali enviar suas ofertas, os seus dízimos, abençoando a obra de Deus, a obra missionária. Nós não temos dúvidas que Deus tem bênçãos reservadas para aqueles que se dispõem e com o coração alegre ofertam para sustento da obra do Senhor. Que Deus possa abençoá-lo por toda contribuição que você tem dado a este trabalho, à nossa igreja, à obra do Senhor. Finalizamos aqui o assunto de hoje, mas a melhor maneira de nós encerrarmos a nossa escola é orando, né, irmãos? Em gratidão ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa. Então, feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa gratidão pela aula de hoje. Oramos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, muito obrigado por este assunto de hoje, por abençoar esta escola, todo este sistema, toda esta estrutura de gravação que tem permitido a muitos irmãos estudarem a Tua palavra. Obrigado por cada aluno, por cada professor que tem cooperado para o crescimento e para a qualidade deste trabalho. Em especial, Senhor, te louvamos, porque hoje ouvimos uma porção da Tua palavra e deste-nos sabedoria para aprender e, melhor, para colocar em prática em nossa vida diária. Nós rogamos a Ti, Senhor, nos ajuda,
Somos teus filhos, teus servos, carentes do teu auxílio. E nós te louvamos e bendizemos por sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós nos veremos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.